Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para iniciar o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Mas com muita alegria mesmo. Nós temos que transbordarmos a alegria e passar a alegria que sentimos para o nosso próximo. Estamos passando por momentos, né, de transformações no ser, não só o ser individual, né, mas o ser coletivo, a sociedade, todos. Então, nós temos que estar nessa vibração de paz, de amor, de fraternidade. E para que tudo isso possa ir transcorrendo, não tem um roteiro melhor do que o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus. E nós vamos, então, chamar a nossa irmã Consuelo para que ela possa realizar para nós a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, então vamos lá, né? Vamos iniciar a leitura. Hoje eu peguei a leitura do capítulo Fora da Caridade não há salvação, a necessidade da caridade segundo Paulo. Por gentileza, Consuelo, pode fazer a leitura. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isto de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando eu mesmo tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade e na benevolência para com o próximo. Obrigada, Consuelo. Agora, nós vamos chamar a nossa amiga Iraídes para poder realizar a nossa oração inicial. Boa noite, Iraídes, é com você. Convidando a todos nós, elevar nossos pensamentos, sintonizar nossos corações com Jesus,
com esses benfeitores amigos que já se fazem presente e vão adentrando o lar de cada um de nós, fazendo o saneamento necessário, trazendo as bênçãos para o equilíbrio, para a paciência no dia a dia, para a coragem de prosseguir sempre com fé, com caridade com aqueles que mais necessitam e agradecer. Agradecemos muito, Senhor, os inúmeros benefícios que todos os dias nos alcançam do seu benigno coração. Que a tua paz, a tua luz, teu amor possa nesse instante alcançar nossos irmãos mais necessitados, os lares mais desorganizados, desalentados, desajustados. Olhar pelo nosso planetinha, pelo nosso Brasil. Ser conosco, Jesus. E nós agradecemos esses benfeitores que nos envia para nos sustentar desde sempre, homenageando a Alta de Souza, a Jesus. Mestre Senhor, protege os corações desgraçados que vão sem conforto e sem guarida, nas grandes tempestades desta vida, no turbilhão de dor e de pecados. Acende para os céus todo o brado da alma humana cansada e dolorida, balsamiza de amor nossas feridas, que punge o coração dos degredados na terra tenebrosa, terra de sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Iraíz. Jesus nos ampare. Nós possamos agora todos reunirmos em pensamentos, em vibrações, em Jesus, para que a gente possa captar todas essas palavras que a nossa querida irmã Mara irá nos passar agora sobre a nossa Alta de Souza. Eu, pessoalmente, estava comentando, né? Eu pouco conheço, posso dizer que nada conheço da Alta de Souza. E nós precisamos conhecer esses trabalhadores para que nós não desistamos, né, da nossa caminhada, porque muitas vezes, né, é que nós somos assim tão crianças ainda, que o milindre muitas vezes nos tira do trabalho da caridade, né, do trabalho dentro do centro espírita. Então, que nós possamos, né, com a nossa querida amiga Mara, que é a trabalhadora do nosso centro, uma incentivadora do trabalho voluntário, nos passar conhecimentos da vida da dona Alta de Souza, para que nós possamos colocar em nossa vida. Mara querida, boa noite, seja bem-vinda, a espiritualidade amiga, lhe ampare, lhe proteja, clareando a sua mente, para que você possa passar para nós tudo que você preparou com tanto amor, com tanto carinho que você tem para a dona Alta de Souza. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada, Tânia. A Tânia falou uma coisa, é verdade. Eu tenho muito carinho com a dona Alta de Souza, com o trabalho que leva o nome dela. E eu também conhecia muito pouco da história dela, da história de vida dela. Conhecia alguns poemas que, quando eu cheguei na Nova Era com 17 anos, fiquei lá uns 10, 12 anos, depois eu fiquei um período ausente, depois que eu casei, fui para uma outra casa espírita, e agora eu estou de volta, já há uns 6 anos aproximadamente, 5 anos. Mas o que eu queria falar, que o primeiro trabalho espírita que eu participei foi a campanha de alimentos, a arrecadação de alimentos, a campanha da Fraternidade Alta de Souza na Nova Era.
E aquilo foi, assim, muito... E só uma coisinha que eu queria registrar antes de começar o estudo. Na época, era uma turminha muito boa da campanha. Lógico, até hoje é. Mas eu quero dizer assim, era muito entrosada, era tudo muito fácil de entrosar, porque a gente ia, a maioria na perua, ia umas 12, 15 pessoas na perua Kombi, né, até chegar no bairro. Então, a gente ia fazendo amizade. E a Marilene, a Mariângela, que é todas irmãs, Marilene, Mariângela, etc., elas participavam. E era hábito do grupo, no aniversário da Alta de Souza, fazer uma confraternização com as famílias para comemorar o aniversário da Alta de Souza. E ela me chamou um ano para eu recitar um poema. Gente, mas foi tão emocionante, eu chorei tanto, que eu mal li o poema, porque foi uma das primeiras vezes que eu senti uma presença espiritual tão, tão forte, tão marcante na minha vida. Aquela emoção que eu não esperava me envolveu tanto. E ainda bem que a Maria Ângela tinha falado para eu levar por escrito, né? Então eu ia lendo e chorando, e muita emoção mesmo. Bom, então vamos começar o estudo. Eu preparei um PowerPoint e alguma coisinha vai chegar a determinada hora do estudo que eu pus só no Word, que era justamente uma parte que eu já vou falar para todo mundo ficar curioso. Por que as várias atividades de arrecadação de alimento, não só na Nova Era, mas em tantas casas espíritas, recebem o nome da Alta de Souza? Então, é essa parte que é muito gostosa e que eu fiz só no Word, porque senão ia ficar muito... Então, que vai chegar a determinada hora que eu vou ler o título que eu dei, Alta de Souza, Vida e Obra. Né? Pode passar. Bom, a Alta de Souza, ela viveu muito pouco enquanto encarnada. Ela nasceu lá no Rio Grande do Norte, e em 12 de setembro, e morreu também no Rio Grande do Norte, só que ela nasceu em Macaíba e morreu em Natal, em 7 de fevereiro de 1901. Então, ela viveu menos de 25 anos de idade, ela teve de existência, 24 anos. Bom, como ser humano, vamos falar assim, ela foi uma poetisa brasileira. E ela escreveu um único livro chamado Horto. Eram poemas românticos, né? Fala com influência simbolista, aí é quem entende de literatura, de alto valor estético. Né? Então, ela era muito jovem para tudo isso, e nós vamos saber o porquê. Segundo Luiz da Câmara Cascudo, é a maior poetisa mística do Brasil. Bom, aí é o pai e a mãe dela, o senhor Eloy e a dona Henriqueta. A vida, um pouquinho da vida dela. Ela ficou órfã aos 3 anos, com a morte da mãe. A mãe teve tuberculose e quando a mãe dela desencarnou, a Alta de Souza tinha 3 anos. E no ano seguinte, perdeu também o pai pela mesma doença, também tuberculose. A mãe dela morreu com 27 anos e o pai com 38. Então, uma família que viveu pouco, né? Depois poucos anos de encarnação. Bom, com a morte da mãe e do pai, a infância dela ela foi criada com a avó materna, Dona Silvina, que era conhecida como Dindinha, numa chácara lá em Recife. Bom, onde ela foi alfabetizada por professores particulares. Sua avó, embora analfabeta, conseguiu proporcionar uma boa educação aos netos, porque ela teve os irmãos, e os irmãos também ficaram lá com a avó. Bom, quando chegou aos 11 anos de idade, ela foi matriculada num colégio, chamado Colégio São Vicente de Paula, dirigido por freiras vicentinas, francesas. Então, aí começa toda uma bagagem de conhecimento, vamos falar assim, acadêmico. Porque ela, estando lá matriculada nesse colégio, ela aprendeu o francês, o inglês, a literatura, inclusive fala de literatura religiosa, aprendeu música, aprendeu desenho, né? Então, ela começou a ter uma bagagem intelectual muito grande nesse colégio. Ela lia no original as obras de Victor Hugo
né, em francês, Lamartine, Chateaubriand, Fénelon. Então, quer dizer, ela tinha o francês bem forte na sua cultura já. Quando tinha 12 anos, vivenciou uma nova tragédia. Um dos irmãos dela teve uma morte acidental, chamado Irineu, uma explosão de um candeeiro, porque antigamente tinha os candeeiros. E eu não sei o que abastecia o candeeiro, não sei se é querosene, alguma coisa de combustão. E aí esse candeeiro parece que caiu e pegou na roupa dele, e aí ele teve o corpo queimado por conta desse desastre. Mais tarde, aos 14 anos, aí ela também recebeu o diagnóstico que estava com tuberculose, a mesma doença da mãe e do pai. E teve que interromper os estudos no colégio religioso, porque quando a gente tem a tuberculose, a gente tem que ficar afastada, é tudo muito separado, senão a gente pode contaminar outras pessoas. Então, ela teve que se afastar do colégio. Mas ela deu o prosseguimento na formação intelectual como autodidata. Então, só um pouquinho antes da gente continuar, a gente vê que a Alta de Souza, ela como espírito, vamos falar, ela já trazia uma bagagem, porque muito jovem ela conseguiu aprender tudo isso. É lógico que uma ajuda de bons professores ajuda demais, mas a pessoa já tem que trazer uma bagagem com a capacidade intelectual para assimilar tudo isso, né? E aí ela continuou estudando como autodidata. Bom, continuou participando da União Pia das Filhas de Maria, a qual se uniu à escola, foi professora de catecismo em Macaíba e escreveu versos religiosos. Então, ela era ligada à Igreja Católica, né? Que é o que na época existia de mais comum. Jackson Figueiredo considera uma das mais altas expressões da poesia católica nas letras femininas brasileiras. Então, veja bem, de todas as poetisas brasileiras, na opinião dessa pessoa, ela é uma das melhores expressões, né, da poesia católica. Então, certamente ela tinha aí uma inspiração muito grande para que ela, junto com a bagagem dela, para que ela conseguisse fazer. Então, ela era muito bem assessorada espiritualmente, vamos falar assim, né? Porque ela tinha essa capacidade aí de escrever versos muito bonitos, sobretudo ligados ao catolicismo. Começou a escrever aos 16 anos, apesar da doença. Então, ela com 14, ela recebeu o diagnóstico da tuberculose. Entretanto, ela não parou a vida, né? Ela cuidando da saúde, mas começou a escrever. Bom, por volta de 1985, ela conheceu João Leopoldo da Silva Loureiro. Ele era promotor público da cidade natal, da cidade que ela nasceu, e ela namorou com essa pessoa durante um ano, mais ou menos. Mas ela foi obrigada a se separar. Os irmãos dela se preocupavam muito com o estado de saúde dela, e aí ela foi obrigada a separar desse rapaz. Por isso que o título é esse, A Frustração Amorosa. E pouco depois, eles preocupavam, onde que eu li também, os irmãos preocupavam não só com ela, mas preocupavam com ele também, porque era tuberculose, e ele também morreu, logo depois da separação, morreu vítima da tuberculose também, contraiu a doença e veio a falecer. Essa frustração amorosa se tornaria o quinto fator marcante de sua obra, junto à religiosidade, à orfandade, à morte trágica do seu irmão e à tuberculose. Então, vamos só dar uma paradinha aí. Veja bem, gente. Cada um de nós na vida já passamos por problemas, cada um de uma natureza. Alguns de nós já tivemos entes queridos que morreram e que a gente tinha muita afinidade, que a gente sofreu. Alguns de nós ficamos órfãos, quem teve pai ou mãe que morreu bem mais jovem.
Algum de nós já pode ter tido, igual aí a morte do irmão que ela teve, né, de uma morte trágica, um acidente trágico. Então, tudo isso, e no caso dela, a doença. Alguns de nós pode ser que a gente nem comente, às vezes os amigos do grupo nem sabem, mas às vezes alguém de nós pode ser que tenha uma problemática, uma doença física que a gente trata, às vezes sente dor. A pessoa está sempre de carinha boa, mas a gente não sabe o que ela tem. Às vezes está sempre com uma dor, com uma problemática de saúde. E tudo isso faz com que a gente, como ser humano, a gente vai fazendo algumas conquistas, da renúncia, da aceitação, da humildade, né? Então faz com que a gente, toda problemática de vida, faz com que a gente conquiste alguma coisa na parte moral, né? Então, certamente, a Alta de Souza, isso não consta nos relatos, porque só quando a pessoa expressa, né? Quem faz, os historiadores, pega alguns pontos principais, mas na intimidade dela, só ela sabia tudo que ela estava aprendendo com todas essas dificuldades que ela passou durante a vida, né? Então, é por isso que ele fala que torna um fator marcante na sua obra, porque a pessoa está vivenciando. Então, quando a pessoa vivencia uma tristeza, naturalmente ela vai passar uma tristeza na poesia. Se ela está vivenciando uma dor, ela vai passar aquela dor. Se ela está vivenciando uma alegria, uma euforia, ela vai passar aquilo, né? Bom, a poetisa, então, encerrou seu primeiro livro de manuscritos, intitulado Dálias, que mais tarde seria publicado com o título de Horto. Bom, morte e homenagem póstumas. Alta de Souza veio a falecer, igual já falou lá no começo, 7 de fevereiro de 1901. Eles registram até a hora, 1h, 15 minutos, em Natal, em decorrência da tuberculose. Bom, em 1936, a Academia Norte Rio-Grandense, que era o estado que ela nasceu, Rio Grande do Norte, então a Academia Norte Rio-Grandense de Letras dedicou a poltrona de número 20 com reconhecimento à sua obra. Então, como se diz, se ela tivesse vivido um pouco mais, ela estaria lá participando com eles, né? Então ela foi homenageada de tão valor intelectual que tinha os poemas dela. Em 1951 foi feita uma lápide tendo como epitáfio versos extraídos do seu poema, Ao Pé do Túmulo. Longe da mágoa, enfim, no céu repousa quem sofreu muito e quem amou demais. Então, quem conviveu com ela podia ver essa característica, né? Ela não tinha mais as mágoas terrenas e uma pessoa que sofreu muito e amou demais. Pode passar, Peri. Bom, em 12 de setembro de 2008, durante a comemoração de nascimento, que ela nasceu no dia 12 de setembro, então, durante uma comemoração de nascimento da poetisa, na sua cidade natal, foi lançado um documentário chamado Noite Alta, Céu Risonho, escrito e dirigido por essa Laudelina, que é uma professora pesquisadora que produziu para uma TV universitária. Já pode fritar a batatinha? E o documentário teve um orçamento de R$20 mil e levou 4 meses para ser gravado. Suas cenas foram filmadas em Macaíba, Recife e Natal. E a Alta foi interpretada pela atriz chamada Marinalva Moura. Além dela ter escrito aquele livro, ela teve, enquanto ela estava encarnada, ela começou a colaborar, escrevendo para jornais, revistas. Aos 18 anos, passou a colaborar com essa revista Oasis. Aos 20, escrevia para a República, chamada A República, um jornal de maior circulação lá naquela região que ela vivia, né? E deu visibilidade para ela na imprensa. Em 1899 e 1900, ela assinou seus poemas com pseudônimo, então era hábito na época, né? Uma prática comum. Então ela usou 2 pseudônimos, Ida
Salúcio e Hilário das Neves. Igual a gente tem o Fernando Pessoa, que usava pseudônimo, né, para escrever seus poemas. Então, ela venceu, a Alta de Souza venceu a resistência nos círculos literários masculinos. Então, mais uma coisa que ela teve que enfrentar. Se hoje nós, mulheres, já enfrentamos o preconceito, imagina naquela época, uma mulher escritora, poeta, né? Então, ela teve que vencer essas resistências também. Então, ela escrevia profissionalmente em uma sociedade em que esse ofício era quase exclusivamente dos homens. E a crítica, né, eles falam, já que a crítica ignorava as mulheres escritoras. Apesar de ignorar, como se diz, ela ainda teve o reconhecimento em vida e era convidada para escrever em jornal, revista, né? Então, para ver a grandeza dela. Sua poesia passou a circular nas rodas literárias de todo o país, despertando grande interesse. Então, o que é bom, né, gente, vai sendo divulgado, né? Começou a ser conhecido aí em todo o país. Tornou-se a poesia norte-rio-grandense mais conhecida fora do estado, quer dizer, de todos ali do estado que ela morou, do Rio Grande do Norte, ela se tornou a mais conhecida. A próxima, Pérez. Bom, o livro Horto foi seu único livro que ela escreveu, mas merece destaque porque ele foi publicado em 1900, tá? Um ano antes dela morrer. E o prefácio foi escrito por Olavo Bilac, né? Um poeta brasileiro que muito se destacava naquela época. E quando do lançamento do livro, a edição, a primeira edição de 1900, se esgotou em 2 meses. Aí depois, em 1910, ela já tinha desencarnado, lançaram a segunda edição, diz que repetiu também, em 2 meses acabou. E aí depois teve mais as outras edições, em 1936, 1964 e 2001. Ela teve alguns poemas musicados, né? Pessoas que colocavam musicalidade nos poemas para virar música. Eu não vou ficar lendo tudo, gente, porque senão a gente perde o que eu vou falar depois. Esse fato aí, a Federação Espírita Brasileira, em 2008, listou 3 instituições espíritas, centros espíritas, núcleos, recantos, sociedade, fraternidade, uma fundação que adotava o nome Alta de Souza. Em 3 de março de 1953, foi criada em São Paulo, por Nimpo de Paulo Correia, a Campanha da Fraternidade, que mais tarde se tornou a Campanha da Fraternidade Alta de Souza, que acontece em centenas de centros espíritas em todo o país. Bom, então aí, Pérez, você mantém nesse slide por enquanto, que eu vou explicar aqui tudo que eu vou ler agora, gente, foi escrito por esse senhor chamado Ninfo Correia, tá? Então, da onde que eu tirei isso? Nós temos na Nova Era, o grupo é um departamento da Nova Era. Para quem não entende, bem resumidamente, a Nova Era é uma instituição como um todo. Ela tem a creche, que é um departamento do Centro Espírita Esperança e Fé. Nós temos a Campanha da Fraternidade Alta de Souza, que é um departamento do Centro Espírita Esperança e Fé. Nós temos o Bazar Alta de Souza, que é um departamento. Bom, então, um amigo do Sr. Ninfo perguntou para ele como que surgiu. Então, ele fala assim para o amigo dele, eu vou ler aqui, ele fala assim, caro amigo e irmão, doutor Simão Camelo, é com prazer que atendo o seu pedido informando como surgiu a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então, ele fala assim, que em 1950 ele estava residindo em Mato Grosso e participava da Mocidade Espírita. E naquela época, foi para aquela cidade um confrade chamado Olídio Castro. Bom, esse
Olídio Castro, ele estava vindo de Recife e o Olídio Castro trabalhava lá em Recife numa campanha chamada Campanha do Quilo. Quando ele chegou lá em Campo Grande, que ele encontrou o senhor Ninfo Correia, eles resolveram montar essa campanha do quilo na mocidade. Então, ele fala que dentro de poucos dias, eles já estavam nas ruas de Campo Grande, visitando os lares para pedir arrecadar alimento, mas a campanha chamava Campanha do Quilo. Bom, em 1952, o Ninfo foi obrigado a mudar para São Paulo. E aí lá ele fala que ele começou a frequentar a Federação Espírita de São Paulo capital. E lá na Federação Espírita, ele ficou responsável por ele ainda fala assim, um então pequeno departamento de assistência social. Bom, então ele já tinha trazido aquela bagagem. Então, ele já conheceu lá na cidade que ele veio, em Campo Grande, a campanha do quilo, que o amigo levou a ideia. E esse departamento estava enfrentando algumas dificuldades, né? Esse departamento de assistência lá da Federação Espírita em São Paulo estava enfrentando algumas dificuldades. E aí, ele resolveu montar essa campanha também lá. Né? Ele dava assistência a poucas famílias, ele fala. Ô, Péricles, eu não estou lendo aí não, tá? Eu estou lendo no Word aqui no meu computador, então pode deixar nessa tela aí. Bom, e aí ele pegou e, conversando lá com os amigos dele, ele resolveu, então, falar dessa campanha que eles organizavam, e aí ele fala assim, mesa redonda, nós conversamos. Então, eu deliberei organizar a campanha do quilo, isso lá em São Paulo. Em 3 de fevereiro de 1953, às 20 horas, em uma das salas da Federação Espírita, reuni alguns amigos, expus minha ideia da criação, e eles denominaram lá em São Paulo, na Federação Espírita, Campanha da Fraternidade. Aí ele conta que daí um mês, eles estavam começando no bairro de Pinheiro, em São Paulo, essa campanha que eles deram o nome simplesmente Campanha da Fraternidade. Bom, aí que vem a parte mais gostosa. Então ele fala aí, ele começa a contar que vencidas as primeiras lutas, chegava de Pedro Leopoldo, por intermédio do nosso querido Francisco Cândido Xavier, os primeiros incentivos do alto, partidos de um coração amoroso, cheio de bondade, o de Alta de Souza, em mensagens encorajadoras, encorajando os caravaneiros a se unificarem no trabalho perseverante, de levar aos lares a palavra amiga, a mensagem esclarecedora referente à boa nova de Jesus, né? E aí ela faz uma citação, no ide de 2 em 2 e pregai o meu evangelho, né? E aí, então, com as mensagens que começaram a vir através do Chico Xavier, então aí eles resolveram, passando assim, a se denominar Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Aí ele cita algumas mensagens, o nome de algumas mensagens que ela psicografava através do Chico, né? Vem ajuda, agora, escuta, bendita sejas, divide, mãos, migalha, oração de hoje, e assim por diante. Bom, isso ele está lá em 1953. Em 1956, por inspiração do alto, entramos em contato com os irmãos sediados na cidade de Ribeirão Preto, porque esse amigo que perguntou para ele morava em Ribeirão na época e queria saber como surgiu a campanha lá em Ribeirão Preto. Então, ele fala assim, que em 56, por inspiração do alto, ele
ele começou a ter contato com o pessoal de Ribeirão Preto e no ano seguinte, 1957, eles já estavam com a primeira campanha da Fraternidade Alta de Souza. E aí ele responsabilizou, ele pediu para o amigo dele, o Simão Carmelo, na organização do primeiro programa para concentração. Então, o que é essa concentração? Bom, existem as campanhas Alta de Souza, que são realizadas, e aonde eu vi, gente, na literatura que eu li, uma orientação da Alta de Souza que, de preferência, acontecesse nos domingos de manhã, começando entre 8 e 8 e meia da manhã, para que todas as campanhas em todo o país estivessem na mesma sintonia. Bom, isso é o trabalho que é feito uma vez por semana. Ela deixou à vontade que, se quisessem realizar em outros dias da semana, poderia. E aí, peraí, gente, só lembrar o nome. O Ninfo Correia teve a inspiração de cada campanha, cada cidade, uma vez por ano, que eles se reunissem em um único lugar para eles trocarem ideias, para eles conversarem sobre o trabalho, o que poderia ser melhorado, o que cada uma das cidades, porque só para lembrar, hoje nós temos o recurso da internet. A gente está fazendo videoconferência aí, cada um numa cidade aí, qualquer lugar do país, e todo mundo se reúne nas federativas e tudo, e faz uma reunião. Naquela época, o meio de comunicação era muito difícil, era só telefone. E quem tinha dinheiro, quem tinha condição financeira de ter um telefone, então era muito difícil. Então, o que eles começaram a fazer? Nos dias de carnaval, eles começaram a concentrar em uma cidade que ia abrigar aquele evento. Então, a primeira foi em Ribeirão Preto, a segunda em Araçatuba e a terceira aqui na nossa cidade de Franca, né? E eu não li, mas eu conversando com o José Luiz, aqui na nossa cidade, ele fala que começou a campanha, ele falou, Mara, vê com o Vadinho, mas que ele lembra que foi na época do Valdivino, ele fala que em Franca começou em 1955. Né? Então, não, desculpa, 1965. Então, nós estamos com 55 anos de campanha da Fraternidade Alta de Souza em Franca e na Nova Era, no Centro Espírita Esperança e Fé. Bom, então, ele fala que ele conta para o amigo, né, que a campanha destina-se a angariar donativos para as famílias necessitadas, além de alimentos, roupas e agasalhos. Objetiva também levar a sublimidade dos ensinos de Jesus, através da doutrina espírita, aos lares visitados. De que forma? Através de uma palavra de conforto, através de uma... Ele fala através do bom ânimo, através de uma vibração amorosa, né? Então, ele fala que a caridade partida do coração, ainda que exteriorizada numa simples migalha, é luz que, irradiando, se possibilita vislumbrar um átimo de toda essa excelsitude do amor de Jesus. Olha que bênção, gente, ó. A caridade, quando parte de um coração, pode ser uma simples migalha. Então, é aquilo ali, a espiritualidade consegue perceber toda a sublimidade de Jesus ali, dos ensinamentos de Jesus, né? Então, e aí ele faz os agradecimentos, né? Obrigado, que Jesus nos abençoe, nos dê força para prosseguir servindo. São as palavras do Ninfo Correia ao amigo dele de Ribeirão Preto. E aí ele fala assim, ó, unamo-nos, pois, num testemunho de compreensão e solidariedade em torno de Alta de Souza, na tarefa de amparo material e espiritual, aqueles que, famintos, nus e doentes, personalizam Jesus, nosso
nosso Mestre Divino e Senhor. Então, gente, veja bem. Parece pouco. Graças a Deus, nós que temos condição de ir num supermercado, pegar um carrinho uma vez por mês, comprar tudo que a gente precisa para os nossos lares, e coisas gostosas, coisas diferentes, né? Um agrado a mais para um filho, uma criança que está em casa. Gente, as pessoas, para vocês verem essa campanha, só em Franca, 55 anos atrás, não é todo mundo que tem um poder aquisitivo para isso. Hoje, sobretudo nessa pandemia, na ausência de emprego, crianças fora da escola, não tomam merenda na escola, é muito difícil para as mães ter um café da manhã, um café da tarde, a janta, almoço e janta regularmente. Não é fácil. Vocês imaginam dinheiro para comprar roupa, então. Vai ficando cada vez mais escasso. Hoje nós ainda temos essa facilidade que as pessoas doam roupa, então eu vejo que eles não têm tanta dificuldade assim para roupa. Às vezes precisa de um sapato para ir na escola, um agasalho, né? Mas hoje tem muitos bazares que vendem roupas mais baratas, então hoje, nesse sentido da roupa, está mais fácil. Mas o alimento, nós todos da nova era temos percebido ao longo desse quase 2 anos mais de 1 ano e meio de pandemia, como que está sendo assim, de extrema necessidade a gente conseguir os alimentos para atender essas famílias carentes, através do trabalho que nós temos da campanha Alta de Souza. Então, é de um valor, gente, muito grande. E aí, o Pérez, pode passar para outra... Pode, essa daí, não precisa dessa daí não, pode passar, esse daí são o nome dos poemas. Aí, olha, tá muito pequeno, eu vou pôr no meu computador, não precisa de vocês preocuparem com a leitura. Eu não fiz o teste aqui em casa, eu não sabia que ia ficar tão pequeno. Eu consigo ler bem aqui. O que são isso daí? Olha, são as bases para uma organização e funcionamento da campanha. Então, veja bem, da onde que eu tirei isso? O José Luiz é nosso companheiro de doutrina, ele que é um dos responsáveis da campanha Alta de Souza. Então, agora eu vou falar um pouquinho, eu vou entremear entre a nossa vivência na campanha aqui do Centro Espírita Esperança e Fé, com os regulamentos que tem todas as campanhas Alta de Souza no país todo segue este regulamento, que a gente vai ler agora. O José Luiz tem um livro que ele me emprestou, que é do grupo, né, Alta de Souza, que é da casa, que fica em poder deles, está temporariamente comigo, e eu tirei isso de lá. Então, existe tanto essa organização que eu vou ler agora para vocês, como existe também uma outra parte que é a organização para aqueles encontros que são feitos uma vez por ano na época do carnaval, tá? Então, capítulo 1. Outra coisa, gente, em vários desses escritos, tem algumas coisas que estão entre aspas, que foi ditado pela Alta de Souza, tá? Então, vamos lá. Capítulo 1. Mas é a título de curiosidade para a gente saber. Eu acho lindo, assim, para ver como que é uma coisa tão bem organizada. Uma das finalidades, divulgar a doutrina espírita cristã. Aí eles falam, imenso é o número de almas aflitas e necessitadas que se beneficiam com o pão espiritual. Então, gente, veja bem, eu que vivenciei fazendo arrecadação de casa em casa. Gente, a pessoa, quando a gente vai na casa, a gente leva um saquinho com o timbre da nova era e explicando ali o que a gente está pedindo e uma mensagem da Alta de Souza. Então, mais uma vez, se para nós espíritas é comum a gente pegar um evangelho, ler,
pegar um livro de mensagens, ou pegar aquelas mensagens quando a gente vai numa casa espírita. Tem muita gente que não é adepto a religião nenhuma. Às vezes se diz católico, mas nem vai na missa. Então, quando a pessoa recebe uma mensagem, um poema, que fala de Jesus, que fala do bem, que fala do amor, que fala de servir o próximo, a pessoa fica encantada. Mais uma vez, para nós, é comum a gente comprar lá um macarrão, uma pizza, etc., etc., para ajudar. Tem pessoas que às vezes gostariam de ajudar e não sabem aonde levar a ajuda. Como que ela vai fazer? Então ela fala assim, eu não vou na igreja, onde que eu vou levar? Eu queria dar um pacote de arroz, queria dar um pacote de macarrão, uma massa de tomate, seja lá o que for, onde que eu vou levar? Então, as pessoas se sentem gratas, se sentem felizes. Aqueles que entendem o trabalho, fica numa alegria. Eu já escutei algumas vezes, eu achei que esse ano vocês não vinham, porque para vocês saberem, existe uma organização dentro da cidade. E tem outros grupos que fazem campanha. Então, é feita uma organização. Olha, a Nova Era vai fazer arrecadação em determinados bairros. Aí lista o bairro e põe os nomes. Aí o responsável da campanha tem os nomes que a Nova Era pode ir fazer a campanha. Não é sair aí e bater em qualquer bairro. A outra casa espírita, para não sobrecarregar, então não vai fazer naqueles mesmos bairros que a Nova Era está fazendo, vai fazer em outros, né? Então, veja bem, e vocês imaginam se está lá 20 caravaneiros, 2 ou 4 que seja em cada rua, vamos supor 2 numa calçada, 2 na outra, então todo quarteirão vai ter lá 2 ou mais caravaneiros. Vocês imaginam a presença espiritual ali naquele momento, que tem o anjo guardião do caravaneiro e tem os espíritos protetores da instituição que acompanham. Então, olha lá, eles se beneficiam com o pão espiritual, né? As casas que está batendo. Aí continua, pedir de porta em porta mantimento para aqueles que não possuem e não têm condição para possuir, que é uma das finalidades do trabalho. Outra finalidade, beneficiar-nos também com o trabalho. Então, nós, enquanto voluntários, estamos nos beneficiando com aquele trabalho edificante, eles falam. E com a bendita oportunidade de servir, mais uma vez. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto fazer um trabalho voluntário, aonde que eu vou fazer um trabalho voluntário? Então, às vezes, a pessoa, para ela ir lá na campanha, não precisa dela ser espírita. Se ela quer fazer um trabalho voluntário, gostaria, vai lá, conversa com os meninos, a gente apresenta o responsável, que atualmente é o Paulinho, e ele vai orientar a pessoa e vai acolher aquela pessoa. Eu não gosto, não quero saber de mas tudo bem, pode fazer o trabalho voluntário. Bom, outra finalidade, proporcionar a muitos corações doentes a oportunidade de se redimir, servindo em nome de Jesus. Gente, eu lembro que na campanha, uma fase que eu participei, tinha um rapaz, ele estava com um problema de mediunidade tão aflorado, que ele, às vezes, a gente estava dentro da perua, ele incorporava, não é porque ele queria, não, o espírito. E foi indo, o grupo percebeu, falou, nossa, como que fulano melhorou. Ao longo dos meses, pela assiduidade dele, foi parando, né, de acontecer aquela situação com ele. Então, o espírito vai sendo abrandado e o trabalhador vai sendo socorrido, né? Agora, ó, entre aspas, Alta de Souza, a campanha de fraternidade Alta de Souza é um serviço onde ganhamos o pão material para aqueles que não possuem. Entregamos o pão espiritual para os sedentos. Divulgamos a doutrina espírita. Damos oportunidade para aqueles que necessitam trabalhar. E formamos os verdadeiros caravaneiros de amanhã. Quer dizer, nós estamos começando, nós estamos treinando. E aí outros que virão mais jovens que nós estamos formando aqueles trabalhadores também. Então, hoje eu falo para os meninos lá, falo, gente, vocês agora,
estão na fase de orientar os jovens que chegam. Nós vamos assumir as tarefas, mas os mais novos têm que aprender como que é. Bom, agora eu vou dar uma resumidinha, que nós já estamos quase no final, mas só para saber. Então, olha, no capítulo 2, ele fala da Constituição. Como deve ser? Tem que ter um diretor, tem que ter orientadores de grupo, tem que ter os caravaneiros visitadores. Aí lá mais na frente ela fala assim, importante que todos devem ser cavaneiros visitadores. Então, não é porque é o diretor da campanha que não vai sair, que não vai ser visitador. Não, vai ser também, vai entregar na casa. O encarregado do almoxarifado, por quê, gente? Para ver se não está vencido. Antigamente, gente, a gente ganhava os arroz, feijão, era tudo separadinho, era tudo no saquinho. Não era igual hoje que as pessoas já vêm as embalagens. Então, a gente tinha aquelas caixas de madeira, chegava lá na Nova Era, tinha a parte que era só do arroz, a outra só do feijão, a outra só do açúcar. E depois, para entregar também, a gente tinha que colocar numas embalagens, improvisar os saquinhos, etc. Hoje facilitou muito, os macarrão vem tudo embaladinho, né? Vem tudo muito organizado, direto da indústria. Mas antigamente não, então o encarregado do almoxarifado antigamente tinha esse trabalho. Hoje a gente tem que ficar atento, ver se não venceu, ver se a gente não ganhou um produto que venceu, né? Tem que jogar fora se perceber que está vencido e assim por diante. Aí também ficou pequeno, mas aí agora eu vou só citar as legalidades da campanha, para vocês verem, gente, a preocupação do alvo. A campanha tem que ser patrocinada, ou ela fala, ou a instituição que está patrocinando, no caso nós, a Nova Era, Centro Espírita Esperança e Fé, que tem tudo isso daqui que eu vou citar, ou se fosse só o trabalho da campanha, teria que ter. Estatuto social registrado em cartório, a Nova Era tem. Alvará do delegado de polícia local naquela época. Hoje a gente tem o alvará do Corpo de Bombeiro. Registro para ter o CNPJ, a Nova Era tem. Registro na Secretaria de Promoção Social ou órgão equivalente. Nova Era tem. No Estado, Nova Era tem. Aí ela fala do material de trabalho, né? Como a gente deve ser. Pode o próximo, Péricles. Aí fala de criança ou adolescente, eu achei muito interessante, que eu não sabia disso. Ela fala que se tiver crianças ou adolescentes na campanha, que pode ir sempre orientado por um adulto, né? Aí ela fala, tem o regulamento da distribuição do material coletado, né, para as famílias, como vai ser feito, tem todas as explicações. E um dos últimos capítulos termina assim, fé em Deus com sacrifício pessoal, porque, gente, parece que não. É lógico, principalmente jovens. Naquela época, nós que fazíamos a campanha, eu comecei com 17 anos. A pessoa com 17 anos gosta o quê? De dormir até meio-dia, 1h da tarde, no domingo. Mas a campanha é 8 horas da manhã que começa. Então, a gente tinha que acordar às 7 horas da manhã para se trocar, etc, etc, pegar um ônibus e chegar na casa espírita até às 8 para fazer a leitura, a prece inicial, o estudo do evangelho, para depois sair na rua. Então, veja bem, existe um sacrifício pessoal de quem vai. E ela fala com fé em Deus. Outra coisa, estudo diário e metódico das obras kardecianas. Repetir periodicamente as leituras dessas bases para avivar o conhecimento. Sempre que um caravaneiro desapareça, olha que bonito isso. A Tânia vai lembrar, eu acho que em umas reuniões, uns 2, 3 anos atrás, reunião de diretoria, a gente estava com essa preocupação. Quando alguém sumir da casa, opa, vamos ligar, vamos ver o que está acontecendo. Então, na campanha, ela fala a mesma coisa. Sempre que um caravaneiro desapareça sem justificativa, ou esteja com uma frequência irregular, será conveniente procurá-lo a fim de que se esclareça a situação
e solucione possíveis problemas, que seriam os melindres que a gente fala. Ou às vezes a pessoa tem um problema de saúde, ou ela desanimou, não vou mexer com isso mais não. Então vamos lá, vamos dar uma palavra, oh, que isso, vamos lá, anima, né? Não desanime, é bom para você, é bom para o grupo. Né? Então, é toda uma organização. Então, a gente vê que é muito bonito o trabalho. Não é simplesmente, vamos arrecadar alimento, vamos pôr o nome lá de uma pessoa qualquer. Não, o trabalho começou, mas veio do alto, através das mãos do Chico Xavier, com a orientação da Alta de Souza, fala, pode usar o meu nome, e aí toda uma organização. Então, é muito lindo. E aí, para finalizar, a gente vai finalizar com um poema. O Pérez, agora pode passar, que é o último. Gente, por que eu escolhi esse poema dela, para finalizar? Porque nós temos mania de deixar para depois. Então, o que eu tenho aprendido? Nós temos aprendido com a doutrina espírita, sobretudo nós que somos frequentadores assíduos de uma casa espírita. Não vamos deixar a oportunidade passar, gente. Quando vem uma oportunidade de ser útil, uma oportunidade de servir, olha, só se não tiver jeito mesmo, mas vamos acatar aquela oportunidade, porque a gente não sabe quando aquela oportunidade vai voltar. Então, por exemplo, chega uma pessoa, não vou citar nomes, mas, por exemplo, olha, eu preciso de uma pessoa para cuidar da tecnologia da casa. Fulano, Beltrano, vocês aceitam? Aceitamos. Ah, não posso, deixa para lá. Aí já arrumou outro, aí quando, eu queria, não, mas agora eu já arrumei. Fulano, eu estou precisando de uma pessoa para cuidar, no caso, da Alta de Souza. Você pode? Ah, não, deixa para depois, não vou mexer com isso agora, não. Eu acho que eu não estou preparado. Olha, nós estamos precisando de uma pessoa para costurar, para participar do grupo de costura. Ah, não, eu estou sem tempo. Então, nós temos mania de deixar sempre para depois. E no trabalho, no bem, vamos agarrar, gente, porque igual eu falei lá no começo, tem gente que quer ser útil, não sabe aonde, quer ser voluntário, não sabe por onde começar, quer doar um pacote de arroz, quer doar algum alimento, não sabe aonde levar, né? Então, esse poema da Alta de Souza, chamado Agora, esse daí foi escrito por ela depois que ela já tinha desencarnado, tá? É psicografado. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar. Estende as mãos aos aflitos da amargura. Repara aqui e além a desventura. Caminha ar ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Então, vamos fazer brilhar a nossa fé, né? Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançará, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Muita paz, muito obrigada pela oportunidade. Uma alegria muito grande de falar da Alta de Souza. Nós que agradecemos, Mara. Eu estava aqui refletindo, né? Como toca as poesias da Dona Alta, né? Olha esse agora, muito lindo. E eu também estava aqui rindo porque a Alta de Souza fala para a gente fazer a busca ativa. Tem gente aqui do grupo que está, né? Semana passada faltou da reunião, eu estou lá, algum probleminha, está sumido. A outra amiga, então, você está sumida, aconteceu alguma coisa. E isso a gente tem que fazer, que de repente o companheiro está com algum problema, né? E a gente, eu brinco muito, a gente oferecendo o orelhão para ele, né? Para a gente ouvir o problema do nosso próximo, ajuda muito. Então, tem hora que só a pessoa falar, ela já alivia um pouco a sua dor, né? Justamente. E as pessoas, nós, graças a Deus, tudo é uma conquista. Nós já temos a conquista
de uma vez por semana estar lá na Nova Era, quando a casa está aberta, né? Nós já temos essa conquista. Isso foi uma conquista, porque até a gente conquistar isso, você vai uma semana, falta a outra, acontece um imprevisto, deixa para lá, choveu, porque eu estou desanimada, porque hoje eu estou cansada. Então, e as pessoas, enquanto não tem essa conquista, tendem a desanimar. E aí que é o perigo, a pessoa desanima, depois a pessoa fica com vergonha de voltar. Então, não tem que ter vergonha, gente. Quem está começando, não tem que ter vergonha. Faltou 2 dias da reunião aqui para a Tânia, volta, fala, às vezes no particular, Tânia, ó, eu não quiser justificar, não deu para eu participar. Tudo bem. Não precisa, às vezes, falar, eu estava desanimada, fui assistir um filme. Não precisa ficar com vergonha. Mas não tenham vergonha de faltou 1, 2 semanas de voltar. Voltem. É importantíssimo, gente. É importantíssimo na vida da gente ter essa conquista de ter assiduidade. Assiduidade em ler o Evangelho, gente. O Evangelho nos faz uma falta tremenda. Então, vamos ler o Evangelho constantemente. Vamos estar sempre com os amigos espíritas, nos estudos, nas palestras, assim que pudermos voltar. Isso é a cura da nossa alma. Verdade. Nós temos que ter esse momento para Jesus, né? É muito importante a gente ter o Evangelho em casa, esse momento da gente parar, de falar dos ensinamentos do nosso querido mestre, né? Mas, como a Mara hoje já comentou um pouquinho, eu vou aproveitar, pessoal, e lançar 2 campanhas nossas aqui. Uma, vamos ver aqui se dá para aumentar. Uma é a campanha do brinquedo. Então, vocês, mães, avós, né? Que em casa tem os netinhos, tem os filhos, aí de repente brinca com o brinquedo, já não quer mais, ou de repente a pessoa fala assim, eu gostaria de comprar um brinquedinho, tudo. Então, nós estamos fazendo uma campanha de doações de brinquedos seminovos e novos. Então, eu peço assim a todos vocês, né, que divulguem depois, né, quem quiser fazer para divulgar no seu WhatsApp, é só me pedir, eu passo e vocês vão compartilhar. Vocês não sabem o tanto que isso nos ajuda bastante. Eu falo porque as campanhas que a gente faz, tudo, né, tem amigos nossos que começam, né, a colocar no seu Face, no seu Instagram, e aparecem as pessoas que querem colaborar, que vão lá no Bazar Alta de Souza. Então, a primeira campanha que nós estamos iniciando agora, né, para o mês de outubro até dezembro, é a doação de brinquedos seminovos e novos. Nós temos companheiros que vão lá no nosso bazar, a Nayara é uma, ela vai para selecionar também os brinquedos, né, Mara? A tarefa é dela, justamente. Ela seleciona os brinquedos. Nós temos a nossa companheira Ana Célia, eu preciso trazer para vocês verem. Ela vai fazer a transformação dos bonecos. A nossa amiga Odília, que está aqui, ela tem doado os retalhos para ela, tudo, e ela ganha também esses retalhos. Então, ela pega os bonecos, até assim com o olhinho estragado, tudo, bem rabiscadinho, ela tira tudo, penteia o cabelinho, agora ela está confeccionando até os sapatinhos. Gente, está ficando um encanto, um encanto. Eu vou trazer na próxima reunião para que todos possam conhecer esse trabalho das nossas voluntárias. Então, olha só, igual ali, a Odília doa sobras lá do ateliê que elas têm, né, das meninas que ela e a sua companheira tem, ela doa, a Ana Célia vai lá, faz as roupinhas, tudo. A dona Shirley, que está aqui conosco, ela pegou
Dona Shirley, a senhora dá licença, eu vou falar não, a senhora pegou as bonecas. A Dona Shirley, acho que mandou mais de 10 bonecos, né, Mara? A vizinha estava jogando na lata de lixo, a Dona Shirley recolheu os bonecos e nos passou. Depois eu passei para a Dona Shirley ver a transformação. Ela faz essa transformação. Gente, então, é maravilhoso. Ia virar lixo, gente. Ia virar lixo. As bonecas ficam lindas, gente. A Ana Célia lava, penteia o cabelo, passa shampoo no cabelo da boneca para desembaraçar. Não, é maravilhoso. Não, eu falo assim, olha, a gente tem que conhecer para ver. E a outra campanha, essa campanha é o que a nossa amiga Odília, ela já faz conosco. Mas eu quero estender a todos vocês. Se vocês estiverem em casa ou conhecer alguma loja que sobra pedaços, né? E puder fazer esse pedido para nós, então o nosso bazar, porque o aviamento subiu demais, gente. O preço de linha, de tecido, está muito caro. Nós temos as voluntárias que doam, mas tem companheiras que querem fazer o trabalho e não têm a condição de estar doando a matéria-prima. Então, o centro, a Mara, lá com o dinheirinho que a gente arrecada com a venda de roupas, móveis usados, né, dos sapatos, a Mara compra alguns aviamentos. Mas, se a gente conseguir ganhar, também vai nos ajudar bastante. Então, nós estamos precisando de tecido patone de prato, tricoline para decorar os panos de prato, tecido de vagonite, algodão cru, franelas, malhas, linha para bordar, linha para passar biquinho, barbante para tecidos, tinta para tecidos, pincel, tira bordada, renda baixa, renda guipir, viés, liso, estampado, elástico gordurão, zíper, aviamentos em gerais e tecidos também. Então, se vocês puderem nos ajudar na divulgação, nós já ficamos muito felizes, porque nos ajuda bastante. Então, são essas duas campanhas que nós vamos agora intensificar. Tá bom, gente? Agradecemos muito. E agora, para não alongar muito, nossa, a gente começa a conversar, o tempo passa. Mas é muito bom. Nós vamos para a nossa vibração final. Em especial, gente, nós vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas famílias que andam passando por momentos difíceis com seus entes queridos. Enfim, vibremos por todos os nossos irmãos encarnados e pelos nossos irmãos desencarnados. Que as nossas vibrações de amor, de paz, de união possam chegar a todos esses nossos irmãos necessitados. Mas na nossa pequenez também, Jesus, pedimos pelo nosso lar. Suas bênçãos derrame sobre cada um de nós, amparando os nossos entes queridos, mostrando o caminho do bem, do amor e da fraternidade. E tudo que for contrário ao amor, que possa ser desfeito e que nós possamos vibrar nessa sintonia do amor, da paz, da fraternidade. Agradecemos muito pelo dia de hoje, pelo teto que nos abriga, pelo pão material que nos sustenta e principalmente, Senhor, pelo pão espiritual que nos coloca sempre em gratidão por tudo que temos. Seu Adalto? Sim.
O Benjamin quer fazer a oração, pode? Vai? Pai nosso, que estais no céu, Santificado santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Amém. E assim será. Meus amigos, eu quero convidá-los para a semana que vem. A semana que vem vai ser a nossa amiga Ana Maria. Acho que a Ana ainda está aqui conosco. Ela vai falar sobre um tema muito importante, que eu acho assim, que graças a Deus a gente está deixando já. Muitos de nós acho que já nem tem mais, que é o egoísmo. Então, a semana que vem, o tema vai ser o egoísmo, né? Porque a gente sempre pensa, né? Em nós, na nossa família, mas o outro e a família do outro também, né? Então, que nós possamos estarmos todos aqui a partir das 20 horas. Meus amigos, é com coração e júbilo que eu agradeço a presença de todos vocês, amada pelo estudo, e essas vibrações de paz, de amor, que todos vocês que estão aqui conosco agora e os que irão assistir possam receber. Nossa gratidão. Muito obrigada a todos. Uma excelente semana. Que o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.